Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui da Mara Moira chamado E Se Eu Fosse Puta, ou se a partir da segunda edição, E Se Eu Fosse Pura. Bom, o livro foi publicado pela Ru Editora, que é um selo que publica, né, dentro dessa temática LGBT. E a Mara Moira, ela é uma travesti, prostituta e doutora em letras pela Unicamp. Tá? Na primeira edição, ele foi publicado originalmente como Se Eu Fosse Puta, mas a partir da segunda edição, porque começou a dar um problema que muitas livrarias não queriam, né, vender o livro porque tinha puta no nome. Então, a partir da segunda edição, ela trocou, que não mudou tanto assim o sentido, né, que é E Se Eu Fosse Pura. Tá? E esse livro é uma espécie de diário da vida dela como travesti e como prostituta. Ele é o dia a dia dela, né, fazendo programas. E na verdade ele tem assim esse tom meio de diário porque ele foi baseado, pelo que dá a entender o livro, ele foi baseado, ela tinha um blog e esse blog depois evoluiu para um livro. E assim, gente, o conteúdo é muito explícito. Ela vai dar bastante detalhes dos programas que ela faz, ela vai contar tudo mesmo. Então, assim, dependendo para quem, né, dependendo da idade para quem você dá esse livro, é um livro às vezes bastante violento até. Eu vou confessar que ele me decepcionou um pouco, porque esse livro tinha sido muito bem recomendado e eu tava esperando, assim, um livro, né, bastante bacana, e eu achei ele meio repetitivo, nesse aspecto eu achei ele meio frustrante, né, ele coloca assim, é só aquele dia a dia, aqueles programas, sempre a mesma coisa. Mas, mesmo assim, eu acho que ele é um livro muito importante, porque ele dá voz para uma população que é marginalizada, né, que são as travestis e as prostitutas. Eu acho que nesse aspecto o livro ele é bastante importante, né, por mais que ele seja repetitivo, ele dá voz aí para essa população. E ele é importante nesse sentido porque ele vai jogar luz assim sobre algumas questões, sobre o feminismo, por exemplo. Há muitas feministas que defendem o fim da pornografia e da prostituição. E aí, né, a Mara Moira, genialmente, ela deu uma resposta. Penso, por que você não propõe o fim da sua profissão, hein, meu bem, né? Tipo assim, é uma profissão como qualquer outra e que não tem o devido respeito. E aí, ela também vai trazer um outro problema, que aí não é que tanto travestis, e ela usa o termo travesti, tá? Eu não tô usando o termo transexual, porque ela mesma se identifica como travesti. E ela vai comentar muito sobre a violência que ela sofre nesses programas. Muitas vezes esses programas, ela sofre assédio, abuso, que se assimila muito a um estupro. Então, ela vai trazer, né, esses perigos, assim, né, que a profissão dela traz. E aí ela também vai dizer que muitas coisas que, né, já são perpetuadas no meio feminista, como certas ideias como não é não, isso também deveria, né, ela diz que essa ideia tem que chegar na zona, porque isso não chega lá na zona, na rua onde ela faz o programa. Porque mesmo ela sendo prostituta, mesmo ela sendo vendendo o seu corpo, não quer dizer que homens podem fazer o que bem entender com ela, né? Tem limites e não é não. Mas infelizmente não é isso que acontece, né? Muitas vezes ela sofre muita violência. Bom, gente, se vocês já leram esse livro ou têm interesse de ler e tal, deixe comentários aqui embaixo pra gente discutir melhor esse livro, tá? Beleza, era isso por hoje. Um abraço e até a próxima!